que foram atribuídos a essa palavra, diante dos contextos diferentes em que ela apareceu, é enorme. Então, a gente precisa observar isso muito nas provas. E aí, logo de início, ele tem essa charge aqui, olha, utilizando lá o Palácio do Planalto para fazer uma ironia, e ele escreve: Brasília, a capital do capital. Quais são os fenômenos linguísticos que a gente tem aí? No que diz respeito à semântica, que a gente acabou de visualizar. Polissemia, senhor? A gente tem polissemia. E nós temos outro fenômeno também. São homônimas perfeitas, essas palavras ou não? Isso, são homônimas perfeitas. Eu pronuncio e a mesma coisa, né? Capital e capital. Mas quais são esses dois tipos de capital? O que eles significam? O primeiro é tipo o centro, como se fosse a cidade mais importante. Isso, exatamente. E o outro? Exatamente, Que nem o Paulo. Paulo disse, dinheiro. Dinheiro. De dinheiro, exatamente. Então, ele fala que é a capital do capital, porque é um centro do dinheiro. Então, fica uma frase até cacofônica, né? A pronúncia dela. E é muito interessante a gente pensar que muitas vezes os sentidos, os significados, a graça, no caso aqui agora, o humor está constituído com o uso das relações de homônimos perfeitos, da polissemia. Precisamos nos atentar nas significações que são construídas a partir dos usos desses recursos da semântica, tá? Isso mesmo, Paulo, capital administrativa do país, né? E por último, a gente tem falando um pouquinho sobre ambiguidade, lá na página 472. E o que seria a ambiguidade? Nós fizemos bastante essa discussão outro dia numa aula da Epicar. A ambiguidade é quando essa pluralidade de sentidos, ao invés de ser esclarecedora ou trazer mais sentidos para o meu texto, enriquecer o meu texto, ela gera dúvida, ela gera um problema. Então, a gente precisa conseguir observar quando nós construímos um enunciado que ele tem duplo sentido e se esse duplo sentido ele nos traz benefício porque nós queremos deixar algo na dúvida ou se ele nos traz prejuízo porque não fomos claros. Geralmente, no caso de vocês que produzem textos, a ambiguidade que é um problema. Ela acontece principalmente no uso dos pronomes de terceira pessoa. Ela é problemática, porque a gente não sabe a quem se refere, geralmente, a quem será atribuído, qual é o provedor do problema, qual o provedor da solução, o Fica a agente ou critério, né, paciente. senhora? Oi? Fica a critério do leitor, né, Fica definir. a critério do leitor e às vezes esse critério é problemático, porque você abre espaço para possíveis interpretações que muitas vezes comprometem o ponto de vista que você está colocando na sua tese. Então, a gente, num texto dissertativo, nunca pode deixar nada a critério de interpretação do leitor. Se o nosso objetivo é guiar o leitor para dentro do texto e convencê-lo e dar para ele as ferramentas que ele precisa, dar espaço para que ele comece a pensar por si só, não é nem um pouco vantajoso, né? E, por último, ele traz alguns casos especiais de palavras e expressões semelhantes, que são algumas que a gente utiliza no dia a dia. Palavras muitas vezes parecidas, homônimas, e outras vezes parônimas, mas que causam um pouco de conflito no uso. Por exemplo, o mas, que é uma conjunção que indica a oposição, né? A oposição entre períodos. Por exemplo, choveu, mas eu fui à festa. Se choveu, espera-se que não fosse a festa. Mas ele contraria a expectativa, é uma oposição à expectativa, é uma conjunção. Mas é um advérbio que indica ou intensidade, ou então indica maior
quantidade, não é? Por exemplo, tenho mais idade que ele, dê mais amor aos seus pais, seja mais atento, maior quantidade, um advérbio de intensidade. Os dois são muito parecidos, mas com significados muito diferentes. Nós temos também os porquês. E esses porquês, eu acho que vocês já estão, como que a gente fala? Saturado. Seriam saturados, porque nós temos os 4 porquês, né? O porquê junto, simples, que é o porquê explicativo, que a gente utiliza como sinônimo de pois. O porquê separado, que nós utilizamos em interrogações diretas e indiretas. O que seria uma interrogação indireta? Aquela que a gente pergunta, mas não tem obrigatoriedade do uso do ponto de interrogação. Fica subentendido que você quer uma resposta. Por exemplo, gostaria muito de saber por que nem todos os alunos estão online. Eu desejo uma resposta, mas eu não tenho uma interrogação no fim, porque eu não uso tom de pergunta, não é uma pergunta diretamente feita. Então, nesse caso, eu também utilizo o porquê separado. E vou utilizar o porquê separado quando eu puder utilizar a expressão pela qual, pelo qual, ou seus plurais, né? Pelas quais, pela qual, ou então por qual. Por quê? Porque aí é a união do pronome, da preposição por, e o pronome relativo que, não o pronome interrogativo que. Dando um exemplo, as ruas por que passei estavam escuras. Não são as ruas pelas quais passei. Eu substituo esse que e esse por preposição por pronomes relativos. E aí a gente consegue perceber, atribuir essa relação, essa relatividade na oração e permanece sendo o porquê separado, mas não é o mesmo porquê interrogativo. Se escreve igual, mas não tem a mesma função sintática, tá? Além disso, nós temos o porquê junto com acento. Quando a gente usa o junto com acento é o porquê substantivo, né? Ele vem precedido de um determinante, ou um artigo, ou um pronome, ou um numeral. Ele é o motivo. Então, sempre que eu tiver o motivo de algo, eu tenho esse porquê junto com acento. E o porquê separado com acento vai sempre vir antes de um sinal de pontuação. Por exemplo, se eu perguntasse, os alunos não estão entrando na plataforma por quê? E aí vem uma interrogação, não vem? Por vir antes desse sinal de interrogação, esse que seria acentuado e esse porquê seria separado, tá? Alan, exatamente. Todos esses PQs são os porquês. No fim, a gente resume tudo graficamente, né? São os usos da língua portuguesa, a gente não tem como escapar deles. E aqui ele traz uma curiosidade, que é uma expressão muito bacana que vocês usam muito nas redações, de encontro A e ao encontro D. Apesar de serem muito parecidas, uma quer dizer que você está de acordo com as ideias e o outro está pressupondo que você vai contra as ideias. Quando a gente fala vai de encontro a gente está dizendo que é a favor. Quando a gente fala que ao encontro de. Cadê? Calma aí. Ao encontro de tem o significado de estar favorável. Isso. E vai de encontro a significa estar contra alguma coisa. Eu tinha falado o contrário, né? Pessoal, nas redações isso gera muito rebuliço. Tanto que essa expressão é uma que eu aconselho vocês a nem usarem se não tiverem certeza absoluta. De encontro a é sempre contra. Ao encontro de, se está indo ao encontro, é porque concorda. Olha lá, ao encontro de tem o significado de estar favorável, isso. E para junto de. Já de encontro a tem o significado de estar contra, é uma oposição. E várias outras expressões acabam trazendo esse conflito. Por exemplo, a locução em detrimento de. Detrimento pode ser alguma coisa muito ruim, pode significar prejuízo, pode significar calúnia. Mas
locução em detrimento de, significa que a gente preza uma coisa e desfavorece outra. Por exemplo, os alunos preferem matemática em detrimento de português. Então, a gente estabelece um grau de ênfase, de preferência em relação a um determinado elemento. Seguem, alguns alunos me disseram aqui que não apareceu a tarefa. Bom, mas antes de resolver esse lance da tarefa, é uma relação simples, é uma relação que vocês já conhecem, essas relações que foram apresentadas hoje. Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Vocês já tinham visto, pelo que eu percebi, vocês já tinham acessado o material, já tinham visto. É bem tranquilo, né? Bem suave. Para isso, a gente já viu na Epicar exatamente, e como muitos de vocês já estão lá no curso, os da Alfa eu tenho certeza que viram. Quem está na Beta, eu não sei porque é a Vitória que dá retação. Mas a gente já tinha visto todo esse conteúdo na aula. Foi comigo mesmo. Eu lembro disso, acho que até usei alguns exemplos daquela aula lá que vocês trouxeram, que foram muito bacanas. Alguma dúvida do conteúdo? Os exercícios estão muito tranquilos, então a gente pode fazer. Aí, eu acho que dá para a gente fazer os 3 primeiros, para a gente colocar em prática essa teoria, certo? Vamos lá. Assinale na 1. Deixa eu colocar aqui. Assinale a série em que 3 palavras não podem, em princípio, ser consideradas pertencentes ao mesmo campo semântico. O que é o mesmo campo semântico? São significações afins. Por exemplo, se eu falar doce e falar bala, bombom, chocolate e pastel. O que tem de errado com o pastel? Pastel não está no mesmo campo de doce, bala, bombom, chocolate, porque eu estou falando de elementos, alimentos que possuem açúcar, de doces no geral, e pastel não se encaixa, é algo salgado. Então, campos semânticos são relações de significado que se estabelecem entre algumas palavras que pertencem ao mesmo tipo de sentido, de significado. Por exemplo, calma, sossego e quietude pertencem ao mesmo campo semântico? Sim, né? Calma é algo ameno. Sossego também pensa assim, alguém que está tranquilo. Quietude é alguém quieto que também se relaciona a calmo e a sossegado. Então, a alfa está tudo tranquilo, tem as relações. Na Bravo, regularidade, constância e harmonia. Algo que é regular é algo que é constante e algo que é harmônico? Sim, né? Na C, consequência, resultado e efeito. Também, né? Todos dizem respeito ao que vem após um evento, né? Após uma causa. A consequência é o efeito de uma causa, o resultado, ele advém de uma experiência, então também é um tipo de consequência, e o efeito também advém de algo que foi feito, não é? Então também está certo. Na delta, origem, princípio e embrião. Ai, gente, não fala de pastel, não. Dá até uma tristeza. E sabe o que é pior? Eu só tô engordando com esse frio. Só, com esse frio e essa quarentena, só a única coisa que acontece é engordar. Eu tava conversando com o Vinícius, porque ele também tá uma bolinha. E eu falei para ele, amor, eu acho que só vai dar certo esse negócio de regime e emagrecer depois que sair da quarentena. Porque o que tem de bom para fazer, gente? Comer.
não é? E a gente não vai fazer nem isso, não vai nem comer, então eu só como. E eu acho que vocês também estão nessa. Eu acho que ninguém vai nem poder reparar, sabe? Não vai poder ter julgamento, porque vai estar todo mundo mais gordinho. E eu ainda resolvi cortar o cabelo, aí meu rosto ficou mais bolinha ainda. Bom, voltando para a questão, vamos fazer essa para a gente encerrar aqui esse conteúdo. Origem, princípio e embrião é a mesma coisa? São todos do mesmo campo semântico? Ah, Sora, não totalmente. Eu acho que o embrião fica mais ou menos, mas embrião é o início, assim, né, do ser humano. Então, Exatamente, embrião é o início. Então a gente pode pensar que ele está demarcando um começo, né? Mas e a última? Porque a última ela tá bem esquisitona. Cadê? Pequenez, escassez e deterioração. Pequenez é algo pequeno. Escassez é algo falta. que está em falta, né? Que tem pouco. E deterioração é um desgaste. Existem relações semânticas aí? Acho que não, Ó, Sora. uma Tá relação, a bem longe. pequenez é em relação a tamanho, a escassez é em relação à falta, a deterioração é em relação a desgaste ou prejuízo. Não temos uma correspondência semântica aí, né? Nesse caso, então, a alternativa correta é a letra E, porque é a única em que a gente não tem essa significação, esse campo semântico aí atribuído a todos os elementos. Na 2, vai dar tempo, tinha essa tirinha aí do Isaac Newton, e ele fala: "E então Newton só se preocupou com a gravidade porque a maçã caiu na sua cabeça. E então, doutor, tem gravidade?" E por qual é a graça, pessoal? O humor, ainda que sutil, existente na tirinha acima, decorre de um emprego da palavra em situação de. A gente tem a. Qual é a palavra aí que está repetida nos dois quadrinhos? Gravidade. Gravidade. E são os dois. São o mesmo tipo de gravidade? Não. Não são. O primeiro está sendo a lei da física, né? E que o Isaac Newton acabou, por ironia do destino, descobrindo. Ainda tenho as minhas dúvidas se foi tão simples assim. E aí depois a gente tem o Newton, após a maçã ter caído na sua cabeça, perguntando para o doutor se o problema dele é sério, se era grave. Os dois significam a mesma coisa, apesar de terem escrito exatamente iguais. Então a gente tem aí homônimos perfeitos, não temos? Sim. Se escrevem igual, se pronunciam igual, mas têm significados diferentes. O primeiro é a lei da física, o segundo é se uma situação é grave. Sora, mas Esse pode considerar fenômeno polissemia também, né? é a polissemia, exatamente. Nesse caso, a relação de homônimo, ela traz a polissemia, porque a pluralidade de sentido que a mesma palavra tem. Observe que a gente nem tem a alternativa que se encaixe. Ó. A última aí é a heterofonia. E a heterofonia significa que os sons são diferentes, mas não são, né? Os sons são iguais, são homônimos perfeitos. Tranquilo, galera? Sim, senhora. Tranquilo, Sora. Bom, pessoal, quem disse aqui que falou que não estava com a tarefa, que não tinha recebido, não estava visualizando a atividade, agora conseguiu visualizar? Porque para mim aqui está atribuída para todo mundo. Certo? Para a próxima aula, eu vou ser mais boazinha e eu vou deixar que vocês façam somente os exercícios. Até os exercícios. Ah, não tem de aprofundamento, só tem os contextualizados.
Ah, tem sim. Façam somente os contextualizados, até os contextualizados. Os de aprofundamento, deixem para a gente fazer juntos aqui na aula, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai fazer uma outra atividade em relação a esse processo de significação, porque eu quero que isso fique bem latente para vocês. Então, a gente vai fazer uma discussão de como essa polissemia e esses fenômenos relativos à semântica estão ligados a lá nossos estudos de linguagem.